Bom dia, pessoal. Vamos hoje, dando continuidade à teoria jurídica do crime, descrever o formato em espécie das excludentes de antijuridicidade, sobretudo tratar do estado de necessidade, como vem previsto no artigo 24 do nosso Código Penal. O estado de necessidade, ele possui um tipo permissivo, como a gente assim denomina, pela construção que lhe é posta no artigo 24. Então, considerando-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, há uma série de requisitos que estão dispostos no caput do 24 e que são relevantes para a análise desta excludente, que, sobre a ótica comum, é vista como a mãe das excludentes, ou seja, a forma geral da excludente de antijuridicidade, porque, se observarmos direitinho, a legítima defesa nada mais é do que uma espécie do estado de necessidade. Se a gente não previsse a legítima defesa, nós teríamos, a partir da ideia do estado de necessidade, as mesmas condições para excluir a antijuridicidade da conduta. Mas, ao prevermos, especificamos a ideia da agressão injusta, que é o perigo que faz frente o sujeito que reage, né, em termos de legítima defesa. Então, José Petiot muito bem alertava, quando tratava do direito de defesa, essa situação geral em relação à legítima defesa que possui o estado de necessidade. O artigo 24 conforma-se com um modelo unitário para o nosso estado de necessidade. Nós não adotamos, como na Alemanha, a teoria diferenciadora, onde existe o estado de necessidade como justificante e, igualmente, como exculpante. Isso não quer dizer que, quando estudarmos a estrutura da culpabilidade, não observemos uma modalidade exculpante da ideia de inexigibilidade da conduta conforme o direito, que é uma hipótese de estado de necessidade exculpante. Mas, no Código, na forma como está positivado, sem qualquer construção hermenêutica ou doutrinária, o estado de necessidade só é justificante. A teoria que nós adotamos é a teoria unitária e não a teoria diferenciadora, onde existe também a hipótese do estado de necessidade exculpante. Na Alemanha, há a teoria diferenciadora, que está estabelecida no Código, de maneira que os bens jurídicos são ali hierarquizados e aqueles que estão no mesmo patamar não é que justificam a conduta. Por exemplo, no exemplo clássico, né, desde a antiguidade, da disputa pela tábua de salvação, né? Tício e Mévio disputam a tábua de salvação, né? E após o naufrágio, então, há um naufrágio, sobra uma tábua e dois dos náufragos disputam essa tábua e, para que um possa utilizar-se dela, tem que afogar o outro. E aí o Tício afoga Mévio. Nesse exemplo, que é o exemplo clássico, né, com relação ao estado de necessidade, nós vamos observar na análise alemã a ideia apenas da exculpabilidade e não da justificação, porque são bens jurídicos que estariam no mesmo patamar. E, portanto, a teoria diferenciadora serve para isso, de maneira que, no campo de outros ramos, pode haver reparação, responsabilidade, trazer desdobramentos para aquele sujeito que agiu em estado de necessidade.
de maneira que essa proporcionalidade, quando ela é exata, não exclui a antijuridicidade. Agora, outra coisa é você, numa ação de salvamento, destruir patrimônio, fazer ligação direta num carro para poder dar socorro a uma vítima de um desabamento, de um deslizamento, de um enchente, levá-la até o hospital. Então, nessas circunstâncias, existe sim o estado de necessidade dentro da figura justificante, que é a hipótese comum e aqui estabelecida igualmente pelo artigo 24. Mas vamos para os seus requisitos. Né? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. Primeira questão, perigo atual. O que é perigo atual? Pode ser um evento natural, pode ser algo que tenha sido criação humana, mas não do próprio sujeito que alega, que averba o estado de necessidade, por exemplo, um incêndio que foi provocado por outrem, mas quem não provocou pode alegar o estado de necessidade. Diga aí, Fábio. Entra aqui aquela ideia de caso fortuito ou de força maior? Não, não necessariamente, porque Não. não é uma questão de exclusão aí completa da responsabilidade, mas são circunstâncias onde a pessoa se encontra dentro dessa margem, né, onde há o perigo atual. Esse perigo não é um perigo futuro, né, mas alguns autores dizem que uma iminência forte, por exemplo, um vulcão em erupção, já provocando gases tóxicos e etc., e alguém numa perspectiva de escapar, né, de fuga do ambiente, do território onde essas lavas vulcânicas e onde esses gases podem provocar mal, nós estaríamos, né, dentro da hipótese do estado de necessidade. Né? Ele está fugindo, se salvando de um perigo atual que não provocou por sua vontade, porque o sujeito que, por exemplo, fez o buraco lá no fundo do barco não pode disputar essa tábua de salvação porque ele provocou o naufrágio, né? Ou seja, ele é o ocasionador do perigo atual em que ele se encontra e, portanto, quem provocou por sua vontade, e aí alguns autores dizem que a culpa vale para a provocação desse perigo, seria o fato de alguém que, fumando, descarta uma piola de cigarro que cai em folhas secas e provoca um incêndio florestal. Isso, dentro da dimensão ambiental, é grave, né? Ou seja, chega a ideia de uma culpa temerária, principalmente em determinados ambientes que nós sabemos os riscos que esses incêndios provocam, né, sobre determinadas comunidades. Por exemplo, é fortemente reprimido esse tipo de inobservância de dever de cuidado na Califórnia, no Arizona, onde esses incêndios recorrentes atacam a comunidade e provocam uma série de problemas no, no conjunto, né, de pessoas que estão ali nas proximidades das florestas, né? E aí o tempo seco, com muito vento, em algumas hipóteses, auxiliam que esse fogo se alastre rapidamente e atinja, né, determinadas cidades, provocando distúrbios consideráveis. E dentro dessas condições, é lógico que alguém poderia dizer, mas não foi pela vontade dele. A questão é a seguinte: no contexto da dogmática brasileira, não sei qual é o da dogmática norte-americana, né? Como é que o código lá da Califórnia lida com esse fenômeno. Sei que reprime, né, com vigor, mesmo num fato culposo, mas aqui tem que haver a intenção, ou seja, o sujeito realmente provocou intencionalmente o perigo para poder não alegar.
né? Existem autores que dizem que basta haver a culpa para que não se possa alegar. Mas isso aí restringe, amplia por demais o grau de responsabilização de um contexto que não me parece ter ficado claro conforme o artigo 24 do nosso Código, porque ele fala perigo atual que não provocou por sua vontade. A vontade é o dolo na sua forma do dolo que fala na ideia da intencionalidade, né, do consentimento da intencionalidade, mas não da culpa ou das formas culposas, né? Portanto, é complexo aí você falar, né, no que seria a própria ideia de representação do perigo, se a simples representação já seria suficiente. Mas a indiferença com relação a ele e o consentir, né, provocar a sua provocação, e o intencionalmente querer produzir esse perigo, realmente ser um incendiário, tudo bem. Mas um evento que, mesmo culposo, se alastre e cause um transtorno grave, não é o suficiente para excluir a possibilidade de se alegar o estado de necessidade. Por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. E aí aquela perspectiva das escolhas, da escolha do sacrifício. Ele não poderia evitar por outro modo. Essa perspectiva de que, se existe a possibilidade de evitar aquela situação, eu posso até dizer que no momento concreto, no fato concreto, pode não haver a reprovabilidade do autor. Eu posso analisar uma inexigibilidade de conduta diversa, mas não o próprio estado de necessidade, porque existindo alternativas para a evitação, talvez elas não possam ter sido representadas no contexto da rapidez da reação. Isso não foi construído, né, da forma correta, mas isso não exclui, em princípio, a imputação do fato. Portanto, tem que se observar essa ideia da inevitabilidade, igualmente, da reação, da conduta que é produzida em estado de necessidade, protegendo o direito próprio ou alheio. Então, estado de necessidade em favor do direito próprio ou estado de necessidade em favor de terceiro, né? E aí a ideia sempre do sacrifício de um bem para salvar outro, né? Dentro da perspectiva da proporcionalidade, né? Nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, tem que se observar o contexto concreto para entender se há ou não esta proporcionalidade para o salvamento do bem. Portanto, uma fúria animal, por exemplo, um lobo selvagem, um urso, a reação a ele, já que não há aí uma injusta agressão, a gente não pode falar isso é instinto, é instintivo do animal, nós vamos estar diante do estado de necessidade. Agora, há situações concretas onde, se o animal está sendo instruído por alguém, se ele vem sendo estimulado para atacar por parte de uma pessoa que o comande, seja seu tutor, seu dono, não é? Então, dentro dessas circunstâncias, pode se observar a legítima defesa, que, nesse caso, o Rottweiler, o Doberman, ou sei lá o que, se torna o instrumento da agressão injusta, né? O mecanismo da agressão à arma, né? Utilizada para obter esse fato. Mas, se é um evento comum de um animal solto na rua, que não tenha esse tipo de estímulo, é ainda um perigo atual, não é?
a depender de que animal a gente esteja aqui tratando, né? Pitbull solto e com características bem brabas, né? E um cão bravio, né? Dentro dessas circunstâncias, persiste a ideia do estado de necessidade. Então, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio. Né? Então, estamos dentro dessas circunstâncias. Vejam que nós temos no parágrafo 1º, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Aqui é o dever legal de enfrentar o perigo. Agora, esse perigo aqui traduzido pelas técnicas, por exemplo, os bombeiros com relação ao incêndio, eles têm o dever da prestação de socorro, mas com a técnica comum, com aquele incêndio onde há um certo controle, né, dos riscos por parte do exercício regular dessa profissão, da forma como ela é exercitada. Então, existe a possibilidade, em ocasiões, de se alegar ou a inexigibilidade de uma conduta conforme o direito, ou até mesmo, numa situação extrema, o estado de necessidade, ou seja, a gente não tem também como obrigar ou estimular a pessoa a morrer, a produzir uma ação que a melhor técnica não seria apta a realizar aquele salvamento. Então, tudo isso vai ser analisado também em caso concreto. Pode ser que isso não exclua a responsabilidade do Estado, por conta do dever de agir de alguns de seus servidores, mas não necessariamente leva à imputação para aquele sujeito dessa responsabilidade. Diga aí, Fábio. É uma dúvida aqui quanto a esse termo final do artigo 24, eu fiquei confuso. Não era razoável exigir-se. Exigir-se o quê? O sacrifício O ou... sacrifício do bem. O sacrifício do bem. Mas como assim não era razoável exigir esse sacrifício? Porque se ele não toma a atitude que ele tomou em estado necessário, por exemplo, se ele não destrói uma janela de uma determinada casa para fugir do incêndio, ele não conseguiria fugir, portanto, não era razoável exigir que ele próprio morresse, né, para não promover o dano ao patrimônio. Então, nesse caso, essa perspectiva do sacrifício do bem preservado. Não o bem preservado, esse sacrifício não era razoável exigir-se, ou seja, dentro das circunstâncias, eu vou ter que observar as circunstâncias concretas que alimentam, é sempre um estudo de caso concreto, eu não posso fazer uma análise geral, compreende isso? Uhum. Entendi. Inclusive, tem uma coisa estranha no tocante, vejam quando a gente lê na parte especial, no tocante ao aborto, né? O artigo 128 diz: não se pune o aborto praticado por médico. E aí, o praticado por médico, se não há outro meio de salvar a gestante. Então, aí há o sacrifício do feto para preservar a vida da gestante. Tudo bem? É É um o estado de chamado necessidade aborto também, então. necessário. É o estado de necessidade. Não adianta estipular isso apenas para o médico, porque se for averiguado numa situação concreta mais ampla, a enfermeira ou um auxiliar de enfermagem ou alguém que presta socorro, uma parteira, se promover o aborto nessas condições, óbvio que ela não vai estar, digamos assim, excluída a sua punibilidade e também excluída a antijuridicidade por força do 121.8.1, mas volta para o 24 no geral. Aquilo ali só serve para o médico, o 128.1. Mas isso não significa que deixou de existir a ideia do estado de necessidade, compreende? Ou seja, para os demais, não há impossibilidade.
Óbvio que aí vai ter que se provar que não havia outra alternativa. Normalmente, uma parteira experiente tem uma experiência grande também para determinar essas questões, né? A depender do ambiente em que ela se encontre, no, isolado, né? Lá no meio da selva amazônica, sem recursos, sem a leitura que ela faça, pode chegar a uma ideia putativa, mas esse tipo de consciência aí exclui igualmente, porque o artigo 20, parágrafo 1º, vai dizer que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, é um erro na representação fática, né, desses elementos do tipo permissivo, né, justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Então, essa ação estaria legitimada. Não há isenção de pena quando o erro deriva da culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, o que a gente extrai daí? Que nessa representação dessas elementares há uma distinção. Por que isso é tratado? Essa discriminante putativa é tratada no parágrafo 1º. Porque, na realidade, ela é um erro híbrido entre o que está no artigo 20 caput, que é o erro de tipo. Eu não queria nem adiantar muita coisa. Agora a gente vai tratar do erro de tipo de forma específica, né? E bem extensa para poder compreendermos, né, suas consequências, seus desdobramentos. O que a gente tem no caput do artigo 20, tratando especificamente como erro de tipo, exclui o dolo. A consequência é a exclusão do dolo. Só que há uma questão que a gente precisa falar desses tipos permissivos. Foi bom, de certa maneira, tratarmos, né, dessa distinção aí. No parágrafo 1º, você não vai encontrar essa ideia da exclusão do dolo. Porque o dolo, no finalismo, não é o dolos malos. Não é o dolo normativo com aquela intenção de prejudicar, de trazer algum tipo de dano, né? Mas é a mera intencionalidade, é a vontade de produzir um determinado resultado ou produzir uma conduta, ou de se comportar, né, daquela forma que é expressa pelo autor. Então, isso é dolo. Dolo é apenas um elemento anímico, que é geral a qualquer conduta. Então, para que haja estado de necessidade, não é o sujeito aproveitar, ver que está em um naufrágio em andamento e diz, eu tenho um inimigo aqui antigo, né? Vou aproveitar a ocasião, afogar ele, dizer que eu estou disputando a tábua de salvação, e isso vai estar justificado, né? Isso vai... teoricamente, é complicado, na prática é complicado provar, mas teoricamente é possível você construir isso aí, e aí demonstrar que, na realidade, a intenção não foi uma intenção salvífica, porque deve ter um ânimo salvífico de um determinado bem jurídico, ou da autopreservação, porque aí você poderia também colocar a ideia da autopreservação no estado de necessidade. É preciso que haja a realização desse tipo permissivo no plano subjetivo. É isso que eu estou querendo aqui informar. Ou seja, além da representação mental de todos esses requisitos, do perigo, da inevitabilidade daquela conduta, do sacrifício do bem para preservar outro, todos eles estão aqui presentes, é preciso que essa ação ela busque essa intenção benéfica, né? Essa intenção cujo sentido nos congrega ao estado de necessidade. E aí, dentro dessas circunstâncias, observando essas circunstâncias, pode ser que no caso concreto elas não estejam presentes no plano subjetivo. E se não se realiza no plano subjetivo, não é estado de necessidade. É feita aquela história lá do faroeste, isso para a legítima defesa também é claro, o sujeito sabia que conseguia sacar a arma mais rápido,
e fazia uma provocação para poder haver realmente um parâmetro de injusta pressão, ele sacava e dizia, ó, foi legítima defesa. Vocês viram que foi legítima defesa, né? Mas, na realidade, era desde o início intencionando o ânimos necandi, não era ânimos defendendo. Não é? E aí ele criava uma situação fática que aparentava uma legítima defesa, mas no plano subjetivo ele queria matar mesmo. Ele estava já intencionando matar. Essa questão no artigo 24, igualmente, eu tenho que fazer essa construção. Por isso que no parágrafo 1º fala que é isento de pena. Então, a consequência é a mesma do erro de proibição. Só que na segunda parte, como admite a reprovação pelo crime culposo, e aqui onde entra a ideia da culpa imprópria para essa modalidade, por exemplo, o sujeito que está há algum tempo observando que o seu galinheiro é atacado por uma raposa, e aí consegue uma autorização de caça lá no IBAMA, já que houve um aumento da população de raposas naquela área, ele está tendo prejuízos, ele mora num local afastado do meio urbano, e que não dá para imaginar que as pessoas estejam circulando por ali à noite, já que ele mora realmente na zona rural, e observa um arbusto se movimentar nas proximidades do galinheiro, da casa, e efetua um disparo. Chegando ali, ele descobre que matou uma criança, um filho de um fazendeiro, de um amigo que mora a 6 quilômetros de distância e que ele não imaginaria que, naquele instante, estava nesse arbusto. Então, ele fez aí uma ação que é, digamos assim, analisada conforme o caso concreto. Se estivesse mais próximo da região urbana, o ideal era primeiro o disparo da advertência, que geraria o temor e geraria o espanto, para o disparo no alvo visível, né? Em seguida. A raposa já em disparada, se ele observasse, ele poderia disparar. E aí ele não traria essa confusão. De maneira que pode não ter sido observado um dever de cuidado necessário, né, para esse gerenciamento de risco e evitar disparar contra a criança. Mas o que ele representou foi uma situação de sacrifício de um bem necessário para salvar as próprias condições de vida dele, né, o próprio negócio, a própria produção da sua fazenda, que depende da granja, depende dos ovos, das galinhas, e isso efetivamente foi o que não ocorreu. E aí eu posso estar, em princípio, dentro dessa discriminante putativa, porque houve uma intenção aí de se defender, de um perigo, né? Na realidade, fazer frente a um perigo atual. Ele não imaginou que, na realidade, ele estava disparando contra uma pessoa inocente, que não tinha nada a ver com esse perigo. E não há isenção quando o erro deriva de culpa. Mas se observar que houve culpa, essa culpa, olha que coisa interessante. Quando nós tratamos dos tipos culposos, deixamos também para esse momento, para quando tratássemos do 21, descobrir um fenômeno que nós chamamos de culpa imprópria. O que é a culpa imprópria? É uma culpa derivada de uma ação dolosa. A ação é intencional, é dolosa. Ele dispara porque ele quer. Nesse estado de necessidade putativo, né? Imaginário. Não é? Cuidado que tem gente que fica confundindo aí os termos. Aí tinha alguém que imaginava que era porque era uma atividade estranha. Aí colocava, às vezes, até na prova, né? Foi uma putatividade, mas não é isso, tá certo? É a perspectiva da imputatio, em latim, quer dizer de imputação. Uma discriminante pela falha de imputação, pela falha de cognição de representação, pela falha de representação.
da putácio, né? Da representação daquele evento. Né? Então, a discriminante putativa tem essa classificação de uma falha da representação da permissão para atuar naquele caso concreto. E aí, existindo essa falha, e isso sendo esclarecido, não há como se impor, nesse caso concreto, a pena. Né? É isento de pena. Agora, pode-se observar a culpa se o sujeito poderia ter evitado essa ação aí nociva. Isso também ocorre num pai que é policial, uma história real que aconteceu aqui no estado vizinho de Pernambuco. O pai policial, já numa desses grupos especiais de operações, né, que lida, às vezes, com organizações criminosas, etc. Então, já vivia um pouco temeroso, e escuta um barulho na porta da cozinha à noite, 3 horas da madrugada, imagina que é um ladrão ou alguém que havia prometido-lhe morte, que estava ali ingressando, e antes de mesmo divisar o rosto dessa pessoa, dispara contra quem está ingressando. Depois descobre que matou o próprio filho, que tinha saído de casa para uma dessas noitadas sem avisar e voltava às escondidas e acabou acontecendo esse acidente. É uma hipótese de legítima defesa putativa. Não existe a injusta agressão justificadora, mas houve uma falha de representação grave que poderia ter, digamos assim, ter sido evitada, pode, mas aí tem que se entender se há a punição, e existe a punição pelo homicídio culposo, mas tem que se observar se havia condições para ter se adotado uma medida diferente daquela que foi adotada por ele para evitar um incidente. Sempre tem essas ideias aí de disparos de advertência, de algo que evite esse mal maior, e aí só no caso concreto, fazendo a leitura. E mesmo nessas circunstâncias, como se matou o próprio filho, existe o parágrafo 5º do 121 para o crime culposo, né, dentro das circunstâncias em que o fato é culposo e as consequências do crime são tão graves que atinge o autor de tal forma que a pena se torne desnecessária. Olha outra questão interessante sobre o princípio da necessidade da intervenção penal. Num caso como esse, a reprovação já flui naturalmente do fato. O sujeito vai passar o resto da vida lamentando ter ele próprio matado o filho nessas circunstâncias. Portanto, no parágrafo 5º, se fala no perdão judicial, na aptidão aí para isentar a pena. Mas se não fosse essa hipótese, fosse uma outra, no sentido de uma confusão entre quem seria esse injusto agressor propriamente, nós estaríamos diante de uma situação onde poderíamos observar igualmente a culpa imprópria, porque ela vem de uma ação dolosa. O sujeito quis produzir toda essa conduta intencionalmente. Ela é produto de uma ação dolosa, mas a atribuição a título de culpa dessa relação vem da análise de caso concreto. Então, essas circunstâncias elas podem levar a essa atribuição culposa, né, dentro de uma ação dolosa que eu não tenho como excluir também. E não tem como excluir aí o dolo, ou a intenção, porque é exatamente ela que confere o ânimos de agir para salvar, o ânimos salvífico no estado de necessidade, o ânimos defendendo na legítima defesa, que só estão presentes se estão presentes também nesse plano subjetivo. Diga aí, Fábio. Ô, professor, aí a gente poderia considerar que o estado de necessidade seria uma espécie de legítima defesa? Porque É em o ambos tem a contrário. perspectiva É o do contrário. A perigo. legítima defesa é que é uma espécie do estado de necessidade. Ah, É o é? contrário,
Porque a agressão injusta nada mais é do que um perigo. Uhum. Agora, a legítima defesa estende um pouquinho, né? Enquanto Fala a de a iminente, né? necessidade fala só do perigo atual, ela fala de agressão injusta atual ou iminente. Uhum. Exatamente. Que esteja prestes a acontecer. Porque Aí aí. só para eu entender um pouco melhor essa questão do artigo 24, quando fala em sacrifício, vai ter algum critério de hierarquia de bem jurídico Não, nesses casos? foi isso que a gente acabou de falar, que nós adotamos uma teoria que é a teoria unitária, de maneira que não fazemos uma classificação em termos de hierarquia e ponderação de bens jurídicos, como faz, por exemplo, o Código Penal alemão, que adota a teoria Por diferenciadora. exemplo, o direito à vida não seria superior ao direito à propriedade. Não, em princípio, dentro dessa margem, é, se, veja só, vamos supor que o sujeito seja. Isso é mais porque são exemplos da legítima defesa, né? Mas vamos trazer já. O sujeito seja paraplégico e ele viva da produção de um pomar de maçãs que ele tem no quintal dele. É dessas maçãs que ele tira o sustento para sobreviver. Mas os meninos que vão para a escola, vez ou outra, roubam as maçãs. Ele já advertiu a professora, já advertiu o familiar, já advertiu as próprias crianças e isso continua acontecendo. A um dado momento, como ele não pode correr atrás de criança nenhuma, ele efetua um disparo e mata uma dessas crianças que estavam furtando Caraca. a sua maçã. Isso já foi um caso que ocorreu na Alemanha, né? Foi julgado lá. Eles entenderam que tinha como excluir a culpabilidade, mas não a antijuridicidade e o dever de reparar esses familiares, pelo princípio da ponderação. No Brasil, a coisa ficaria complexo, porque você teria que observar essa ponderação, né? Atual iminente a direito seu ou de outrem, mas o uso moderadamente dos meios necessários, aí você poderia dizer, era o único meio Uhum. que ele dispunha, que era efetuar o disparo, já que ele não saía correndo, né? Repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Mas há que ter essa proporcionalidade entre o bem, né? Minimamente, para que você não provoque a morte assim de uma criança nessas circunstâncias, né? Então, de Mas só qualquer que no estado de necessidade, no artigo 24, não fala nessa questão de proporcionalidade, né? não, não fala, não fala. Quem fala é Mas no aí é uma 25. agressão injusta, né? Não estaria, por isso que também não é um exemplo para o estado de necessidade, né? A gente estaria trabalhando nessa perspectiva da proporcionalidade que está aí posta, né, para a legítima defesa. Né? Veja só, considera-se em estado de necessidade quem pratica, diga aí, Lucas. Mas é porque o estado de necessidade, no artigo 24, quando vai definir, não alega certa proporcionalidade, não, porque fala assim, direito alheio que não era razoável, um sacrifício que não era Sim, razoável. tem que ter uma proporcionalidade, ou seja, o primeiro critério é o da proporcionalidade, mas vida, está no mesmo patamar, que eu acho que era isso que o Fábio colocava, né, numa hierarquização, Uhum. naquela disputa haveria justificação. Por exemplo, se eu afogasse Tício, afogou Mévio, Tício estaria justificada a conduta, não é só uma exclusão da culpabilidade dele, como ocorre na Alemanha. Né? Então, essa é uma distinção importante. Por quê? Porque uma coisa é eu dizer que está justificado, e aí, se está justificado, eu excluo a antijuridicidade por todo o ordenamento. Outra coisa é eu dizer que eu não vou aplicar pena no direito penal, mas não significa que você não seja responsável em outros setores do ordenamento jurídico, administrativo, civil, etc. Então, as consequências são diferentes, sim. Elas causam desdobramentos completamente diferentes. Se você tem uma teoria como a alemã, da teoria unitária adotada para o Brasil. E aí essa proporcionalidade, ainda que elas existam, realmente não pode ser desproporcional, não pode ser. Por que você matou fulano? Porque ele ia destruir meu diário. Diário?
Peraí, que proporcionalidade existe nisso aí? Não, porque tem alguns segredos que eu não queria que ele contasse. Peraí, isso aí não justifica, né? Qual o perigo? O perigo do meu carro ser. Eu estava passando num local onde alguém ia jogar algo no carro, eu antecipei e joguei o carro em cima da murada para bater numa criança ou bater num velhinho que estava andando. Óbvio que essa proteção, esse sacrifício, por isso que não era razoável exigir-se. Nesse caso, é razoável exigir-se. Infelizmente, você vai ter que arcar com ele. Depois você vai atrás de quem jogou aquele material de construção ou arremessou aquele projétil ali, mas você não pode sacrificar a vida do velhinho e da criança para preservar seu carro, né? Diga aí, Fábio. Então, quando fala em perigo, então de forma imediata ou mediata vai ser sempre perigo à vida, né? Não, não necessariamente. Pode ser um perigo a um bem jurídico que, desde que seja perigo ao patrimônio, você tem como salvar pelo desvio com outra questão do patrimônio. Né? Por exemplo, uma enchente, aí o cara consegue fazer um dique que não atinja a casa dele ou atinja partes importantes da propriedade dele, só que esse dique desvia a água vai passar por cima da propriedade de outro. Né? Não sei. Essa situação aí é defesa do patrimônio, pode ser observado o estado de necessidade. Tá? Eu estou na hierarquia patrimônio, e haveria aí a justificativa. Né? Então, quem tem a condição de fazer essa construção e rápida, né, preservando ou autopreservando-se, estaria aí em estado de necessidade. Aí a gente não tem como cobrar dele, né, uma outra atitude. Ele está numa proteção. Ele não está imaginando, talvez, que ele vá provocar mortes, ou ele está só na preservação do próprio patrimônio. Né? Ele não está achando também que isso provocaria morte ou etc. Pode haver, né? Não necessariamente precisa ser um perigo atual à vida. É um perigo atual qualquer ou quaisquer dos bens jurídicos tutelados aqui pela norma penal. Pode ser a honra, a liberdade, etc. Uhum. Entendeu? Não necessariamente a vida. Aí naquele caso do galinheiro que o senhor citou, ele foi Qual? para proteger o bem jurídico da propriedade dele, né? Sim, mas foi imaginário, né? Porque na realidade existia uma criança lá. Aí não é absolvido aqui no 24. É o 20, parágrafo 1º, é discriminante putativa. É Hum. imaginária. Leva à isenção da pena, mas existe ainda o injusto. O injusto persiste. Talvez o dever de indenizar, de reparar, etc. Né? Não, talvez não, persiste. Mas ele só não vai receber pena. Mas pelo estado de necessidade, conforme o parágrafo 2º do 24, não deixa, né, de existir a pena, porque ele fala Olha, em redução. embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Mas isso é nos casos de. Existe a pena, essa história do camarada. Ele fez esse arremesso do carro para distante da pista para se livrar de um projeto, de alguma coisa que, na realidade, provocaria muito mais amassões ou danos na pintura do carro, mas não necessariamente geraria um problema maior, e aí seria exigível dele o sacrifício desse bem para preservar o bem jurídico vida. E aí não é razoável, mas embora não seja razoável, pode haver a redução da pena de 1 a 2 terços. Aí vai ter que ser averiguada no caso concreto. Na realidade, aqui, a análise é só de uma hipótese de redução da pena prevista na parte geral, tá certo? Do parágrafo 2º. Professor, mas naquele caso que o senhor deu de Tício e Méville, aí não haveria pena, né? Não, não haveria pena. Essa pena é só quando não houvesse, quando esse risco não for
comprometer, né? Algum bem jurídico, né? Quando não é o sacrifício, não aquele sacrifício ali não é razoável, né? Mas eu fiquei na dúvida. Por exemplo, se você invade um carro para salvar uma pessoa e faz a ligação direta, lógico que esse sacrifício ao patrimônio, aos danos que você possa promover nesse carro, está mais do que justificado, é razoável. Mas se você faz isso para salvar, sei lá, um computador seu que está. Aí você quer porque quer levar. Esse sacrifício não é razoável. Né? Você estaria no parágrafo segundo. O senhor não tinha dito que aqui no Brasil a gente adota a teoria unitária, né? Continua adotando só a teoria unitária. Isso aqui do parágrafo segundo não altera isso. Mas nesses exemplos não está havendo uma ponderação, não? Sim, mas tem que haver a ponderação. A gente sempre vai fazer uma ponderação dos bens, porque é como o Lucas colocou. Essa ideia da proporcionalidade, ela tem que existir. Ela vai existir, né, necessariamente. Agora, se não for proporcional, você é responsável. No Brasil, é imediatamente responsável. Lá, a ideia da diferenciação é apenas na hierarquia para os bens do mesmo patamar. Inferior também, o sujeito se torna responsável. Alguma hierarquia existe, mas não necessariamente eu faço esse tipo de classificação. Então, o senhor poderia só explicar novamente essa teoria unitária aqui no Brasil? Nós não fazemos diferença entre o estado de necessidade justificante e o exculpante na norma. Embora possa existir, como eu disse, na aplicação prática e na jurisprudência, a ideia do estado de necessidade exculpante. Aliás, quando nós formos estudar culpabilidade, vamos ver. Né? Doutrinariamente, ele foi construído. Mas na dogmática não existe essa diferença. Lá no Código Penal alemão, isso se cria. Ou seja, os bens jurídicos de igual valor, como nessa disputa da tábua de salvação Tice e Mévio, ambos estão protegendo as respectivas vidas. Se isso ocorrer, se um sacrificar a vida do outro para se salvar, haverá aí apenas a isenção da pena, não existe uma justificação. Portanto, há uma diferenciação entre o que é o estado de necessidade justificante do que é o estado de necessidade exculpante, feita pela própria norma, não é o que ocorre no nosso contexto. Nós não fazemos isso. Por isso que a nossa teoria é unitária. Só existe o estado de necessidade justificante. Então, nessa disputa da tábua de salvação Tice e Mévio, Tice estaria justificado no nosso contexto. Entendeu? É essa questão. Josélio, entendeu? Tá bem, professor. Então, na teoria unitária aqui do Brasil que a gente adota, né, ela só prevê a teoria... Ela só prevê o estado de necessidade justificante. E não exculpante, né? Na forma positivada. Quando a gente vai fazer uma análise de culpabilidade, dentro da ideia de inexigibilidade de conduta conforme o direito, nós encontramos algumas hipóteses onde, por exemplo, tá certo, Vitória, não tem problema. Eu também hoje estou meio ruim da garganta, acho que meio-dia a gente pode parar. Mas veja só, vou dar um exemplo assim concreto que na prática ocorreu também e foi levado a um juiz na época, né, o professor Geraldo Prado, ele fez essa análise de uma situação de uma mãe que todos os dias para trabalhar deixava 3 filhos menores, um de 8, outro de 4, outro de 6 e outro de 4 anos, se eu não me engano, sozinhos. Ela era viúva, não tinha com quem contar, não podia contar com os vizinhos, normalmente, até porque ou estavam trabalhando ou tinham também alguns problemas, né, para cuidar dessas crianças menores. Aí vocês perguntariam, e creche, escola, etc. Tudo não disponibilizado pelo Estado nas proximidades. Se ela fosse colocar cada um no local que deveria, sem transporte, sem condições, ela não alimentaria eles, não realizaria o trabalho que ela realizava como doméstica para poder salvaguardar minimamente a alimentação das crianças. O que restou? Deixar os meninos trancados durante o dia para ir trabalhar. Todos os dias ela ia trabalhar.
E aí alguém denunciou, e ela foi denunciada por abandono de incapaz, que é um dos crimes que temos no Código, né, lá no artigo 133, de precação da vida e da saúde, e cárcere privado, que é 148 do Código Penal. Ou seja, estava bem estabelecida as figuras típicas, né, que foram imputadas a ela. Quando chegou perante o juiz fez a análise de que houve realmente perigo à vida e à saúde dessas crianças. Ou seja, a situação injusta existiu. Havia também o cárcere privado, a liberdade tolhida, né, em algumas circunstâncias. Mas qual a estrutura de Estado, qual tipo de assistência foi prestada para que não houvesse esse tipo de situação de risco, de perigo e de lesão a um bem jurídico? E aí, observando a ausência de escola, de creche, e até monitorando qual era a creche mais próxima, qual era a escola, qual o tempo médio para ela se deslocar para o trabalho, que tipo de transporte ela utilizava, se os transportes públicos estavam ofertados, se não estavam, se o Estado ofertava transporte escolar. Tudo isso tem que ser analisado no caso para poder observar essa situação. Óbvio que, se você diz que essa é uma situação justificada, você exclui as responsabilidades e não distribui elas, né, socialmente. Mas, observando o caso concreto, você observa que não há justificativa para isso, obviamente, mas que você não pode imputar aquele autor, aquela pessoa. Aí estamos diante de uma inexigibilidade da conduta conforme o direito. O direito orienta e tem os parâmetros de salvaguarda desses sujeitos, dessas pessoas, mas nesse caso concreto, se você for exigir dessa pessoa essa conduta, é impossível, seria um ato mais do que heróico para se conseguir, com plenitude, realizar toda essa proteção exigida na norma. E, portanto, sobre essas condições, o que o juiz poderia determinar era a isenção da pena da mãe e determinar que ações fossem adotadas na assistência social do Estado, para que as crianças fossem matriculadas, para que houvesse creche, para que houvesse transporte, para que houvesse todas as condições necessárias para que elas não fossem abandonadas. É uma situação muito diferente de alguém que pega um chevette, vai para um baile funk e deixa uma criança de 3 anos trancada dentro do chevette que vai dançar no baile funk. Aí há abandono de incapaz. Não é porque é pobre ou por causa disso ou daquilo, há situações concretas onde eu posso observar distinções para justificar ou excluir, isentar a pena, né, numa análise de caso. Mas são análises de caso. Diga aí, Josélio. Professor, então, só para confirmar, nesse parágrafo 2º do artigo 24, quando ele fala em pena, é para esses casos em que tipo, não há uma proporcionalidade razoável, né? Exato. Certo. Mas quando há, não há pena, né? Quando há, não há pena. Certo. Mesmo que o bem esteja na mesma hierarquia. Eu ainda não entendi esse parágrafo segundo, porque ele diz, embora seja razoável. Então não é quando existe é quando existe apesar da razoabilidade, né? Não, embora seja razoável exigir o sacrifício do seu bem. Por exemplo, é razoável você perder aquele patrimônio, mas aí você atenta contra o patrimônio público, talvez, ou você danifica. Era razoável, na verdade, você sacrificar o seu, e não o bem público, talvez, que esteja ali. Se a disputa é entre patrimônio privado e público, era razoável exigir-se, mas se há um perigo atual, eles vão interpretar que a sua pena pelo dano vai ser reduzida aí de 1 a 2 terços. É essa a questão. Ou seja, o sacrifício é do seu próprio bem, aquele bem que você está pretendendo salvar. Acho que você está pensando no outro parâmetro, né? Mas não é razoável. Por exemplo, alguém bate no outro porque o cara está ameaçando divulgar os segredos do diário de adolescente, né?
esse tipo de situação não é razoável, esse sacrifício. É melhor você deixar divulgar, porque isso não vai ter maiores consequências até hoje, no tempo de hoje. Eu não sei qual é o segredo que seja tão absurdo assim, né? A não ser que você tenha matado o cachorrinho, feito experiência, sei lá, essas circunstâncias. Então, numa circunstância como essa, você não tem algo que seja razoável exigisse esse sacrifício, mas pode ter a pena reduzida. Diga aí, Lucas. Então, assim, tomando por base a teoria unitária, a gente poderia entender que, nesse caso, quando é razoável o sacrifício, é quando, tipo, o bem que você sacrificou, na verdade, ele tinha um valor maior do que o que foi protegido. Então, ainda assim, a Não, pena mas vai ser pode ter reduzida. valor idêntico e também ser justificado, como o caso Sim, da mas, salvação, certo, porque eu não mas, faço a certo. diferença para o ex-culpante. Agora, Uhum. se ele tiver um valor inferior, aí eu recaio nesse parágrafo segundo, Uhum. no sacrifício. Ou seja, mesmo que, assim, eu sacrifiquei o que tinha um valor jurídico maior, mas minha pena vai ser diminuída, ainda assim, né? Vai ser diminuída. Entendi. Pode ser diminuída, dependendo da Sim, análise caso entendi. concreto, né? De 1 a 2 terços. Vai depender das contribuições, né? Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena. Agora, para isso, tem que estar presente a ideia de um perigo que não foi provocado pelo agente, é atual, né? Não foi provocado por sua vontade, nem podia, por outro meio, impedir. E aí a ideia da inevitabilidade também do perigo, porque a legítima defesa tem uma coisa distinta do o estado de necessidade, há uma inevitabilidade do meio empregado para fazer frente. Ou seja, não há outro recurso que seja menos danoso. Porque se houver, é melhor não sacrificar o bem. Ou seja, se há outro recurso, se, por exemplo, eu posso prestar esse socorro no posto de socorro, no posto de saúde que tem ali naquela rua, naquela é só um corte e tal, eu não preciso quebrar o vidro de um carro, fazer uma ligação direta para levar alguém até um hospital, porque eu acho que esse hospital é melhor para o atendimento, né? Então, isso não era inevitável. Esse salvamento não seria inevitável, né? E aí, na legítima defesa, é que existem alguns parâmetros que são interessantes. Por exemplo, se há uma promessa de uma injusta agressão, como nenhum direito deve sucumbir perante o injusto, não é que o sujeito, por exemplo, eu digo a Franco, Franco, é melhor que você saia aqui dessa área, porque eu daqui a meia hora vou voltar, e se você estiver aqui eu vou lhe matar. Aí Franklin não precisa ser um covarde, sair dali daquele ambiente, né? Se ele achar que pode reagir, que ele não precisa escolher, digamos assim, a retirada, como no estado de necessidade tem que ser inevitável. Mas nesse caso aí, se esse choque se tornar, porque sou eu que tenho que parar a minha ação injusta. Frank não fez nada, ele está na dele, né? Se eu chego lá, ele reage, me mata, né? Ele toma a atitude, né, de agir em legítima defesa, ele continua aí em legítima defesa, porque a agressão injusta partia de mim, eu, que deveria ter evitado a ação. E aí não é essa perspectiva da evitabilidade não está presente na legítima defesa, no sentido de que se ele teve um tempo para sair, era melhor que ele tivesse saído. E aí ele persiste fora dessa margem. Isso só é exigido no tocante ao estado de necessidade, a inevitabilidade. Diga aí, Frank. A gente pode entender que esse parágrafo segundo, ele é tão somente uma decorrência do parágrafo primeiro, justamente quando havia o dever legal de enfrentar o perigo. Não, não, não. Não. Ele é geral. Ele Ele tá. compreende Ele é geral. eventos, casos, para além desse Sim. dever legal de Só enfrentar. nessa perspectiva, agora eu vou ter que fazer sempre essa ponderação entre os bens jurídicos. A questão que eu acho que está dificultando é a análise da ponderação entre os bens jurídicos. Entendeu? Aí vocês estão tendo essa dificuldade para fazer essa análise. Talvez quando a gente começar a fazer os exercícios práticos, né, fique mais claro, porque tem
bens jurídicos de maior valor sendo preservado igual, não tem problema nenhum, a gente sabe que é justificado porque adotamos a teoria unitária. Mas se o bem sacrificado tem um valor superior ao bem preservado, aí eu entro no parágrafo 2º. Não é uma questão de estar trazendo nenhuma diferença, eu não estou fazendo diferenciação aqui para o exculpante e o justificante, eu só tenho um estado de necessidade justificante, é a teoria unitária. Mas, se alguém promove um sacrifício irrazoável, ele responde pelo fato. O fato de responder reduzido não quer me dizer nada, ele está respondendo pelo fato. Ele continua responsável. Só isso. Se eu fizesse o parágrafo 2º desaparecer, se ele faz um sacrifício irrazoável de bem, ele responde pelo fato. Ou seja, não está na realidade, o parágrafo 2º não está dentro do tipo permissivo. A questão é essa. Ou seja, esse sacrifício irrazoável não constitui um estado de necessidade justificante e não está, portanto, excluindo a antijuridicidade. O sujeito está respondendo apenas com a redução da pena, da culpabilidade, da reprovabilidade. Tá certo? Bom, gente, hoje eu queria ficar por aqui, porque fiquei rouco mesmo, né? Pela manhã tive outros eventos, mas amanhã a gente continua com a legítima defesa e talvez algumas coisas se esclareçam, Franklin. A gente vai voltar a essa situação específica do estado de necessidade, porque eu disse, como eu disse, né? Quando a gente vai esclarecendo um instituto, vai trazendo elementos que nos permitem compreender, né, O importante agora é fixar bem a ideia de que o estado de necessidade é só unitário. Nós não adotamos a teoria diferenciadora, tá bom? Okay. Nós não adotamos a teoria diferenciadora. E esse parágrafo 2º não é uma hipótese de estado de necessidade. É exatamente uma ideia de que alguém sacrificou um bem que tinha um valor superior ao que ficou preservado. Portanto, ele está fora do padrão de razoabilidade do tipo permissivo do 24. Por exemplo, ele sacrificou a vida para preservar a honra, na história lá do diário de adolescência. Então, ele está fora desse padrão do tipo permissivo do 24. Ele não é um estado de necessidade. Agora, mesmo nessas situações, a depender do caso concreto, o juiz poderá, né, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Aí vai ter que fazer a avaliação dessa redução da pena. Mas talvez o que traga confusão, porque a gente fica imaginando isso como um desdobramento do Estado. Não é desdobramento, porque nós não temos a teoria diferenciadora, não é um elemento de exculpação. É um elemento onde o sujeito é responsável, ele vai responder pelo fato, pelo crime que ele praticou, agora podendo ter a pena reduzida. Né? Não há justificação aí no parágrafo 2º. Tá certo? Uhum. Aí trazer alguns exemplos, vou falar com a turma quando a gente for fazer os exercícios, porque aí fica mais claro a gente fazer essa análise. Bom, e amanhã com a legítima defesa também, que vai vir a questão das ofendículas, né? A gente vai ter uma ideia mais clara. Amanhã às 7 a gente se encontra aqui, tá bom? Okay. Então, um abração, pessoal. Abraço, melhoras aí. Tá bom. Um chazinho de romã, com a voz. Eu vou tomar de limão mesmo.